bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Mendes e você está no canal Constante Plano. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Trabalho e Energia Mecânica, com o tema A Força como Gradiente do Potencial. Já vimos que para um caso unidimensional, uma força conservativa pode ser calculada conhecendo-se a energia potencial como função da posição através da expressão força igual a menos a derivada de U em relação a x. Vamos estender este resultado para um caso tridimensional, tomando a energia potencial como uma função de x, y e z. Quando uma partícula se move de um ponto P1 de x1, y1, z1 até P2 de x2, y2, z2, a variação da energia potencial será dada pela soma das três integrais ao longo dos eixos. Considere agora essa partícula inicialmente em P1, se movendo até um ponto P2 ao longo apenas de x, mantendo y e z constantes, de modo que P2 será um ponto de x mais ΔX, y e z. Temos então que a variação da energia potencial será a integral de f de x dx, com x variando de x até x mais ΔX. Como fx é constante, pode sair da integral. A integral de dx é o próprio x. Aplicando os limites de integração, a variação da energia potencial será aproximadamente Fx vezes o deslocamento ΔX. Passando ΔX para o outro lado dividindo, temos que Fx é aproximadamente a variação da energia potencial dividido por ΔX. Essa aproximação se torna exata se fizermos o limite de Fx com ΔX tendendo a zero. Aplicando este mesmo raciocínio para as coordenadas y e z, temos o limite de fy com ΔY tendendo a zero e o limite de fz com ΔZ tendendo a zero. Como U é uma função de três variáveis, os limites descritos são definidos como a derivada parcial de U em relação à variável correspondente. Notem que o operador que identifica o cálculo da derivada parcial é diferente do operador que indica a derivada ordinária. Vimos que se conhecermos a função energia potencial de x, y e z, podemos calcular as três componentes da força. Vamos dar um rápido exemplo de como calcular as derivadas parciais de uma função. Seja uma função f de x, y e z igual a x vezes y ao quadrado vezes z ao cubo. Para calcular a derivada parcial de f em relação a x, considere y e z constantes e faça a derivada ordinária de f em relação a x. A derivada de f em relação a x é 1, então, derivada parcial de f em relação a x será igual a y ao quadrado vezes z ao cubo. Para calcular a derivada parcial em relação a y, considere x e z constantes. A derivada ordinária de f em relação a y é 2y. Então, derivada parcial de f em relação a y igual a 2xy vezes z ao cubo. Derivada parcial de f em relação a z será igual a 3xy ao quadrado vezes z ao quadrado. Já vimos da aula sobre vetores que um vetor pode ser escrito pela soma vetorial de suas componentes em termos de um vetor unitário, ou seja, f de x, y, z igual a fx na direção y mais fy na direção j mais fz na direção k. Substituindo as componentes da força e colocando o sinal de menos em evidência, temos a força F igual a menos derivada parcial de U em relação a x na direção y, mais derivada parcial de U em relação a y na direção j, mais derivada parcial de U em relação a z na direção k. Um vetor cujas componentes são as derivadas parciais de uma função escalar é chamado de vetor gradiente.
O operador que indica o cálculo do vetor gradiente é chamado de operador nabla. Concluímos então que a força é igual a menos o gradiente da energia potencial. Seja dl um deslocamento em uma direção qualquer, caracterizado por um vetor unitário s, dizemos que dl igual a ds na direção s. Como du igual a F escalar dl, podemos substituir dl por sds. F escalar s é a projeção da força F na direção s, que chamaremos de Fs. Du, então, será igual a Fs escalar ds. Fs é a derivada parcial de U em relação a s. Como U é uma função de x, y e z, este resultado define uma superfície em um espaço tridimensional cuja energia potencial toma um valor constante, o zero, em qualquer ponto. Essa superfície é chamada de superfície equipotencial. Se S é qualquer direção em um plano tangente à superfície equipotencial, um deslocamento infinitésimo ao longo do plano tangente coincide com o deslocamento sobre a superfície. Mas como U não varia sobre a superfície equipotencial, du igual a zero, ou seja, o produto escalar de S pelo vetor gradiente de U igual a zero. Como o produto escalar é nulo, concluímos que o gradiente de U é perpendicular à superfície equipotencial. Isso implica que a força também é perpendicular em qualquer ponto da superfície. Perceba que se o plano for normal à superfície equipotencial, o ângulo entre o vetor gradiente e o deslocamento S será zero. Isso implica que nessas condições o gradiente de U terá máximo aclive, ou seja, direção na qual ele cresce mais rapidamente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.